Era noite em Belém, às vésperas de um acontecimento que mudaria o destino da humanidade. O céu estava coberto de estrelas, mas havia uma que brilhava como um farol sobre as trevas. O vento cortava pelas colinas como se a criação inteira aguardasse em silêncio. Palácios dourados dormiam, sacerdotes repetiam orações vazias, mas nenhum deles percebeu. O universo prendia a respiração. E então, o choro de uma criança ecoou na escuridão. Não era um choro comum, era o som da eternidade invadindo o tempo. Anjos desceram como relâmpagos atravessando a noite. Seus cânticos eram trovões que proclamavam paz na terra. Pastores pobres correram apavorados e extasiados. Reis de terras distantes seguiram a estrela flamejante que cortava o firmamento. No chão frio de uma estrebaria, cercado por palha e animais, nascia o Rei dos Reis, o Filho prometido, a esperança feita carne. Não havia coroas, não havia trombetas, mas o céu inteiro tremia em glória. Esse menino cresceu longe dos tronos dos homens, mas cada passo que dava estremecia as trevas. Suas mãos moldavam madeira, mas seus olhos moldavam destinos. Ainda jovem, sua voz fazia sábios tremerem, porque quando falava, não eram palavras comuns. Era como se o vento, o fogo e as águas se dobrassem diante dele. E quando anunciou que o reino de Deus havia chegado, não foi com exércitos de ferro, mas com autoridade invisível, mais forte que muralhas. Seus milagres eram raios que rasgavam o véu da realidade. A água se transformava em vinho. Cegos viam a luz pela primeira vez. Paralíticos andavam como guerreiros erguidos da poeira. Leprosos, marcados pela morte, eram restaurados com um toque. Demônios gritavam em desespero, reconhecendo sua presença como condenação. Até o mar, em fúria, se calava diante de uma ordem. Aquieta-te. Quem poderia ter tal poder? Multidões o seguiam, como ondas sendo atraídas por uma lua de compaixão. Cada palavra sua era espada que cortava correntes invisíveis. Mas quanto mais a luz brilhava, mais a escuridão se enfurecia. Sacerdotes o acusavam, impérios o temiam, e a serpente antiga tramava sua queda. E então veio a noite mais sombria. Relâmpagos cortaram o céu, e o Filho do Homem foi traído por um dos seus seguidores. Por moedas de prata, foi vendido como se não tivesse valor. Soldados o arrastaram pelas ruas, e cada golpe de chicote soava como trovão de injustiça. Espinhos coroaram sua cabeça, e zombarias ecoaram como vozes demoníacas. O caminho até o Calvário era uma via de dor, marcada por sangue, suor e silêncio de multidões que o assistiam sem compreender. No alto da cruz, entre o céu e a terra, o universo inteiro parecia em guerra. Pregos atravessaram suas mãos e pés. O sol se apagou em plena tarde. A terra tremeu como se quisesse se partir, e sua voz enfraquecida ecoou como o trovão final está consumado. Naquele instante, o véu do templo se rasgou. O inferno gritou vitória, mas não sabia que a derrota já havia sido decretada. 3 dias de silêncio cobriram a terra. 3 dias de trevas tentaram reinar. Mas ao amanhecer do 3º dia, a luz rompeu como uma explosão de fogo celestial. A pedra foi removida, e o túmulo vazio proclamou o maior milagre. Ele ressuscitou, a morte foi vencida, as correntes foram quebradas, e a eternidade se abriu diante dos homens. Discípulos amedrontados se tornaram leões. Testemunhas silenciosas se tornaram proclamadores ardentes. A mensagem se espalhou como fogo em meio ao vento, incendiando corações, derrubando impérios, vencendo perseguições. Nem prisões, nem espadas, nem fogueiras puderam calar essa verdade. Ele vive, e hoje, essa mesma história ecoa até nós. Porque ainda existem gigantes a enfrentar, desertos a atravessar, tempestades a suportar. Mas cada lágrima, cada luta, cada noite escura é lembrada por essa promessa. A luz nunca será vencida pelas trevas. Ele continua vivo, levantando guerreiros invisíveis, transformando derrotas em vitórias, lágrimas em esperança. E um dia, ele prometeu voltar, não mais como o bebê de Belém, não mais como o carpinteiro de Nazaré, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cercado por glória indescritível, em meio a trombetas que estremecerão os céus. Relâmpagos riscarão o horizonte, trovões anunciarão seu retorno, e todo joelho se dobrará diante dele. Essa não é apenas uma história antiga, é a sua história. Não é mito, não é lenda, não é apenas memória. É a verdade que sustenta, a chama que aquece, a esperança que nunca morre. Depois da ressurreição,
o mundo inteiro se transformou. A pedra rolada do sepulcro não apenas revelou um túmulo vazio, ela abriu as portas da eternidade. Os discípulos, antes tímidos e inseguros, agora carregavam em suas vozes o eco do próprio Cristo ressuscitado. Eram homens simples, mas com uma missão grandiosa: levar a mensagem do céu até os confins da terra. Eles caminhavam por desertos escaldantes, cruzavam mares tempestuosos, entravam em cidades desconhecidas, mas nunca estavam sozinhos. O Espírito Santo ia diante deles, quebrando correntes, curando feridos, libertando cativos. Cada palavra pregada era como uma semente lançada no coração da humanidade. E mesmo em meio à perseguição, o evangelho florescia. Os impérios tentaram silenciá-los. Prisões se tornaram púlpitos, e cada martírio um testemunho ainda mais poderoso. Pedro, Tiago, João, Paulo, seus nomes ecoam não apenas nas páginas da Bíblia, mas na eternidade, como colunas de uma fé inabalável. Eles enfrentaram açoites, espadas, fogueiras, mas não temeram, porque já tinham visto a glória do Cristo vivo. E assim, a fé atravessou séculos. Enquanto reis e imperadores se sucediam, o evangelho permanecia. Enquanto palácios ruíam e exércitos se desmoronavam, a palavra de Deus seguia firme, como uma fortaleza indestrutível. Povos distantes, que nunca ouviram falar de Jerusalém, passaram a conhecer a mensagem daquele que nasceu numa manjedoura. A fé cruzou oceanos, missionários enfrentaram mares revoltos e terras desconhecidas. Muitos não voltaram, mas suas sementes germinaram em corações que jamais teriam ouvido a verdade. Povos inteiros foram libertos de correntes espirituais. Aldeias inteiras trocaram ídolos por esperança. Línguas novas aprenderam a falar o nome de Jesus. E não pense que a luta foi fácil. Cada geração enfrentou suas próprias trevas, guerras, doenças, fome, perseguições. O mal se levantou com fúria, tentando apagar a luz. Mas quanto mais a escuridão avançava, mais forte brilhava a chama da fé. Porque a fé não depende da força humana. Ela nasce no coração de Deus. Hoje, nós olhamos para trás e vemos uma história escrita com sangue, suor e lágrimas. Homens e mulheres anônimos, que nunca foram lembrados nos livros de história, mas que são heróis diante do céu. Pais que oraram por seus filhos. Mães que ensinaram a palavra entre lágrimas. Jovens que ousaram acreditar. Anciãos que permaneceram firmes até o último suspiro. Cada um deles escreveu uma linha dessa narrativa eterna. E agora é a nossa vez. O palco da história ainda está aberto. O mundo continua em guerra, não apenas com armas e exércitos, mas em cada coração, em cada escolha, em cada decisão. A batalha espiritual é real. Forças invisíveis se levantam todos os dias, tentando destruir famílias, apagar sonhos, roubar a esperança. Mas da mesma forma que no passado, hoje a promessa permanece. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Mesmo quando as lágrimas caem, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, mesmo quando os gigantes parecem maiores do que suas forças, há um Deus que caminha ao seu lado. Ele luta suas batalhas, ele sustenta seus passos, ele ergue sua cabeça. A história ainda não terminou, porque haverá um dia em que os céus se abrirão como um livro sendo rasgado pelo vento. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão como tochas do firmamento. Então, ao som de trombetas, o Filho do Homem aparecerá em glória e majestade. Todo olho verá. Reis e poderosos tremerão, mas os que guardaram a fé se levantarão com cânticos de vitória. O Apocalipse não é o fim, é o recomeço. É o dia em que todo choro cessará, em que toda lágrima será enxugada, em que a morte será derrotada para sempre. A nova Jerusalém descerá dos céus como uma noiva adornada, e o próprio Deus habitará com os homens. Ali não haverá dor, nem pranto, nem trevas, apenas luz, apenas vida, apenas eternidade. E você faz parte desse chamado. Você é convidado a escrever a sua parte nesta história. Cada escolha sua é uma linha eterna. Cada ato de fé é uma chama que se levanta contra a escuridão. Não permita que o medo seja sua voz. Não permita que o silêncio apague sua luz. O mesmo Deus que chamou Abraão, que levantou Moisés, que ungiu Davi, que fortaleceu os apóstolos, hoje chama você. A pergunta é: como você vai responder? Se essa mensagem tocou seu coração, curta, comente, compartilhe e siga para receber mais conteúdos que irão renovar sua fé e reacender dentro de você a chama eterna da esperança.